Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Deus seja louvado. Pai, nós te amamos, Senhor. Barulhinho esse que o inferno não suporta. Mateus 26 ao 30 inicialmente. Ainda estou ouvindo. Enquanto você ainda está ouvindo, Bíblias sendo abertas, vai glorificando. Amém. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, não mais beberei deste fruto da videira, até o dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Imaginem que ceia foi essa. Quem dirigiu o louvor foi o próprio Jesus. Quem os serviu foi o próprio Jesus. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e, orando e dizendo, dizia: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O texto está relatando a última ceia de Jesus. Jesus usou a ocasião da Páscoa para estabelecer uma nova aliança, para mostrar aos seus filhos, aos seus discípulos, que aquele pão, a partir daquele momento, simbolizaria o seu corpo que seria partido por nós. O cálice, o seu sangue que seria derramado por nós. Jesus estava dando vida, estava dando corpo aos símbolos da ceia. Jesus estava falando: façam isso até que eu venha, e façam isso se lembrando do símbolo desse pão e do símbolo desse cálice. O texto está falando de um momento histórico, dividiria para sempre a história. Os livros de história falam AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Não é assim? A história foi obrigada a reconhecer o nascimento, vida, morte e ressurreição de um homem que veio, um Deus que veio vestindo pele humana, 100% homem, 100% Deus, para nos redimir dos nossos pecados. Jesus deu forma e significado aos elementos. Ele havia acabado de celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. Mas logo aqui nós estamos vendo uma oração que aparentemente pode parecer um tanto incoerente. Aquele que havia nascido já com uma missão, estaria agora, pastor, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice? Pai, se possível, não me faz passar por isso. Estaria Jesus, aquele que já nasceu, recebendo presentes, ouro, incenso e mirra, a mirra já apontando para a sua morte. Estaria Jesus dizendo: Pai, se possível, não me permite passar por isso? Estaria Jesus dizendo: eu desisto da minha missão? Pode até parecer uma oração incoerente, mas a verdade é que o cálice do qual Jesus estava falando era o cálice dos nossos pecados. E por várias vezes a palavra do Senhor vai chamar a ira de Deus como um cálice. Vai fazer relato da ira de Deus como um cálice que será derramado sobre a humanidade.
Jesus e Cristo são um, Pai, Filho e Espírito Santo são um. E estaria Jesus não mais se lembrando do que estava proposto para ele? Estaria Jesus esquecido de que seria tão difícil caminhar entre os homens? Estaria Jesus esquecido de que Pedro o trairia, que ele passaria pelo sinédrio, que cravos cruzariam as suas mãos? Será Jesus se esquecendo? Apocalipse 3:8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele já veio ao mundo sabendo a sua missão e decidido a cumprir a sua missão, por amor a você e a mim. Logo, a próxima vez que você se pegar falando, eu não tenho ninguém por mim, a próxima vez que você se pegar pensando, eu não tenho ninguém por mim, lembre-se que o mais alto preço, o Filho de Deus encarnado, desde a fundação do mundo já pensava em você. A próxima vez que você pensar, eu me sinto só, estou só, não tenho para quem contar, não tenho com quem chorar, não tenho para onde ir. Se lembre, desde a fundação, antes de você nascer, já existia um plano para te resgatar, para te dar vida. E vida em? Não é qualquer vida, é vida em abundância. Logo, Jesus não estaria desistindo da sua missão, 100% homem, 100% Deus. Será que existe alguma parte dele decidindo desistir? Nós somos suscetíveis à falha, aos erros. Por pouco a gente decide desistir. Tem pessoas que acordaram no sábado, falaram, amanhã eu vou ao culto, mas hoje pela manhã desistiram de estar aqui. Tem pessoas que começam uma faculdade, mas logo... Tem pessoas que vêm para o Canadá, mas logo se deparam com uma realidade totalmente diferente daquelas que eles esperavam. E logo eles vão embora, desistem. Tem pessoas que começam um relacionamento e logo, a partir da primeira dificuldade, entram num casamento e a partir da primeira dificuldade... recua, desiste, para. A palavra vai falar sobre um homem chamado Demas. Nós temos opções de sermos lembrados, nós temos opções de construir uma história. Foi dado a nós o livre-arbítrio. E nós temos a opção, a decisão de escrever as nossas histórias. Eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês... Logo, o céu tem um plano para as nossas vidas, mas ele confia a nós cada passo que nós damos. Nós decidimos os passos que nós vamos dar. Nós decidimos as direções em que nós vamos andar. Você tinha uma escolha, como você sempre vai ter uma escolha de segui-lo ou não segui-lo. Demas recebeu uma oportunidade que eu tenho certeza que qualquer um de nós abraçaria e não largaria por nada. Ele caminhou com Paulo. Paulo, quando vai escrever a carta a Filemon, ele vai dar as finais saudações e vai colocar o nome de todos os seus companheiros, entre os nomes, Demas. Mas a palavra vai dizer que esse homem ficou conhecido não por ser um colaborador de Paulo, mas por um homem que abandonou Paulo. Ele ficou conhecido como um homem que amou o mundo, as coisas do mundo. Já Timóteo, jovem, tendo a mesma oportunidade, ficou conhecido como um colaborador do evangelho. Um jovem que, apesar da sua idade, apesar das suas dificuldades de saúde, porque Timóteo sofria de problemas estomacais, ele sofria frequentes doenças, enfermidades, mas ele ficou conhecido como igreja? Como um filho amado. Nós temos as opções de escrevermos aquilo que nós vamos deixar. O que aconteceu com Demas? Lindo. A caminhada de Paulo era extraordinária. As viagens missionárias eram extraordinárias, Silmara. Mas logo ele começou a se deparar, Mike, com algumas dificuldades. Opa, peraí. Esse negócio é meio tenso. O negócio aqui tá pegando, Hudson. Cada viagem missionária ele ia vendo que o negócio era tenso.
foi se intensificando e ele já não tinha mais a intensidade, o fervor de Paulo. Aconteceu da noite para o dia, igreja? Foi acontecendo. A frieza foi chegando. A falta de desejo pelas coisas de Deus foi chegando. O esfriamento vai chegando aos poucos, não chega de uma vez. Vai acontecendo. Tem uma música, um hino em inglês que fala: It's a slow fade. When you give yourself away, it's a slow fade. Vai dissipando, é devagarzinho. Você não vê nem chegando, mas vai esfriando e vai esfriando. E ele foi começando a dar uns passinhos atrás. Isso é tenso. Eu acho melhor eu ir viver a minha vida. Eu acho melhor eu deixar Paulo para lá. Eu acho melhor eu voltar para o meu cantinho mesmo e fazer. Eu preciso me cuidar. Amor próprio. A palavra de Deus ensina amor próprio. Mas amor próprio que te tira de viver os projetos de Deus não é amor próprio, é cilada de Satanás. Paulo se gastava para pregar o evangelho. Existe um evangelho sendo pregado hoje que você não precisa se gastar por ele. Mentira, cilada de Satanás. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e... Logo, não existe evangelho de facilidades. O símbolo do cristianismo, o símbolo do evangelho é o que, criança? É o que, igreja? Uma cruz. O símbolo da nossa salvação é uma cruz. Quem te prometeu o mar de rosas mentiu, te enganou. E aqui nessa igreja você não será enganado, porque nós pregamos a verdade. Não é mar de rosas, mas é glorioso. Sacode, mas é glorioso. Ontem, enquanto eu estava meditando, eu comecei a enxergar os dias escuros como os dias mais lindos da história. E já já você vai entender por quê. Demas desistiu. Imaginem vocês se Noé tivesse desistido. O que teria acontecido? Aquelas 8 pessoas não teriam sido salvas. A missão de um pai, biblicamente, sacerdote, protetor, provedor, presente. E Noé foi. Por 100 anos, esse homem conseguiu guardar a sua família dentro de um projeto. Ouviu a voz de Deus uma única vez e guardou toda a sua casa dentro de um projeto. Homens, saiam daqui com isso hoje. SPPP, sacerdote, protetor, provedor e presente. Ele estava presente na vida dos seus filhos. Ele era a proteção da sua casa. Ele preparou a embarcação que salvaria a sua casa. Sabe por que tem tantos lares se desfazendo, se destruindo? Porque ambos não estão cumprindo a sua missão. Por 100 anos esse homem conseguiu guardar a sua família dentro de um projeto. E a esposa dele cumpriu o seu papel, submissa à sua missão. Todos juntos trabalhando debaixo, ela fazendo a sua parte, ele fazendo a dele. E todos chegaram seguros em um recomeço a partir daquela família que o quê? Cumpriu a palavra de Deus. E aí eu te pergunto hoje, pastora, você pode me perguntar hoje, pastora, mas é tão difícil manter esse fervor? É tão difícil conseguir. A palavra do Senhor vai dizer que existe um caminho para você manter esse fervor. E a lenha precisa ser colocada lá todos os dias. Arderá o fogo continuamente sobre o altar. Como é que você mantém o fervor, igreja? Lenha todos os dias. Lenha todos os dias, lenha todos os dias, palavra todos os dias, adoração todos os dias. Vai para o trabalho, entre uma ligação e outra, entre uma coisa e outra, vai ouvindo a palavra de Deus, vai orando ao Senhor. O que é que Jesus nos ensina a fazer? Orai sem, é o tempo todo. Mas Jesus não está falando passe 24 horas por dia na sua casa e deixa que as coisas cuidarão de si mesmas. Não, não. Jesus está falando orar sem cessar. Não significa que você vai parar de trabalhar, que você não vai fazer mais nada, você vai ficar trancado na tua casa orando dia e noite. Não, não. O orar sem cessar é no teu dia a dia. É enquanto você segue vivendo a tua vida. Está aqui, está orando, está vindo para a igreja, está orando, está adorando. Existe um caminho para nós nos mantermos firmes até o fim. É lenha todos os dias.
É lenha todos os dias. É lenha todos os dias. Existe um caminho a ser trilhado por todos nós. E estaria então Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, dizendo: eu desisto dessa missão. Não pensei muito bem antes de fazer isso. Pai, Calvário não. Cruz era a pior morte da época. Cruz era o pior modelo de morte da época. Estaria então nosso mestre desistindo? Enquanto Jesus falava: Pai, se possível, por 3 vezes, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero e como tu queres. Sabe o que Jesus estava falando? Pai, se possível, que eu não precise me separar de ti, nem que seja só por um momento. A separação de Deus era algo insuportável para Jesus. A separação da presença de Deus era algo insuportável para Jesus. Como é que nós estamos enxergando a separação da presença de Deus? Por pouco nós abrimos mão da presença de Deus. Como nós abrimos mão da presença de Deus, pastora? Todas as vezes que você decide caminhar por um caminho de pecado. Andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo? Amós 3:3. Se você decide por um caminho de pecado, é impossível o Senhor te acompanhar. É impossível 2 substâncias ocuparem esse cálice. Ou é uma coisa ou é outra. O minuto que outra substância ocupar esse cálice, deixa de ser uma coisa e outra. Passa a não ser nada, né, Rocinha? Passa a não ser nada. Logo Jesus estava falando: Pai, se possível, que eu não seja separado da tua presença. Me pergunte o que é inferno. Separação de Deus. A explicação mais simples que eu já ouvi em minha vida. Podemos entrar fundo: é Sheol, é Hades, é inferno, é terra dos mortos, é lugar, habitação dos mortos, é muita coisa. Eu vou ser simples e reta com vocês. Inferno é separação de Deus. Já tem muita gente em vida vivendo um inferno. Separação de Deus é inferno. Você já ouviu alguém falar assim: isso é inferno, essa vida é um inferno? Estão vivendo uma separação de Deus. A ausência da presença de Deus se chama inferno. E a proposta dessa mesa hoje é vida em abundância. Ele tomou o cálice da ira de Deus para que nós não precisássemos tomar esse cálice. Você hoje foi convidado a tomar o cálice da salvação. Você hoje foi convidado a tomar o cálice da vida eterna. Você hoje foi convidado a tomar o cálice de experimentar o céu ainda na terra. Você hoje foi convidado a tomar um cálice que te torna filho. Por que a ceia é tão extraordinária? Por que esse culto é tão extraordinário? Porque ele nos lembra de quem nós somos. Ele nos lembra do preço que foi pago para que nós não precisássemos mais pagar esse preço. Jesus conta uma história. A parábola do homem rico e Lázaro. O homem rico morre e Lázaro morre, e ambos são levados para lugares diferentes. Um é levado para o Sheol ou Hades, o lugar dos mortos, moradia dos mortos, e o outro é levado para o seio de Abraão, para o paraíso. E o rico começa a gritar pedindo socorro: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha boca. E o Senhor diz que Abraão responde: quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Existe um abismo intransponível. É impossível nós irmos daqui para lá e vocês virem de lá para cá. O que o Senhor estava falando para ele: uma vez que a morte chega na sua vida, a morte física chega na sua vida, acabou. E ele fala: então envia alguém para que vá e pregue aos meus irmãos que ainda vivem, para que eles não venham para esse lugar. E Jesus fala, e o Senhor fala, Abraão fala: eles têm Moisés e eles têm os profetas. Ele fala: não ressuscita alguém. O povo era de coração tão duro, Hudson, que o homem fala: não ressuscita alguém, tem que ser melhor do que os profetas e Moisés. O coração é tão duro que tem gente pregando, mas não ouve. Tem gente falando, mas não ouve. Todo domingo tem culto,
quarta, tem igreja que tem culto terça, quinta, domingo. Todos os dias tem gente pregando a palavra, mas não ouve. Tem o que, gente? Comichão de ouvido. Ouvem, mas não buscam mestres para si mesmos, mestres que vão agradar o ego deles, mestres que vão passar a mãozinha e falar, tá tudo bem, você pode conviver com o teu erro, você pode conviver com o teu pecado, mas a palavra de Deus está falando que um preço foi pago. Por quê? Porque Deus não suporta o pecado, e Ele exige que um sacrifício seja pago para substituir o pecado, para pagar o pecado. Foi por isso que Jesus veio e morreu por nós, porque por nossa própria força e habilidades nós não poderíamos pagar esse preço. A obra da redenção da cruz foi para nos livrar desse lugar chamado inferno, separação de Deus em vida e eterna. O convite da ceia é para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Ele não pode suportar o pecado, por isso nós não podemos achar que é normal nós vivermos em pecado. Jesus estava experimentando agonia de espírito. Ele disse, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Dr. Lucas vai dizer que ele suou gotas de sangue. Isso só é possível, o corpo humano que geralmente vive em 37 graus, é preciso ele cair para 17 graus para que o seu corpo produza gotas de sangue. Jesus estava em profunda agonia. Ele chorou profundamente o quê? A breve separação da presença de Deus. Breve, meu povo, ele sabia que ele seria restituído ao seu lugar de glória ao lado do Pai. Mas aquele período, aquele curto momento de separação era insuportável. Como é que nós estamos olhando para a separação da presença de Deus? Como nós temos vivido em busca da presença de Deus ou ignorado a presença de Deus? O convite da ceia também é um convite à liberdade. Separação à presença de Deus é algo que nós deveríamos olhar com temor e tremor. O apóstolo Paulo vai dizer que é necessário nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Como é que nós desenvolvemos a nossa salvação? Manifestando os frutos do Espírito. Tudo que te separa da presença de Deus é chamado de abismo. Tudo que te separa, se você está se perguntando, o que seria a separação da presença de Deus? Tudo aquilo que te leva a esfriar, tudo aquilo que te leva a praticar obras que não estão de acordo com a palavra de Deus. E como você saber se você está em Cristo? Coloque para mim na tela, por favor, Gálatas 5, 19 em diante. Quem trouxe Bíblia vai marcar na sua Bíblia, quem não trouxe vai ler para você gravar, para você chegar em casa e você meditar. As obras da carne são conhecidas e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Logo, o que seria um abismo? Pode manter aí que a gente já vai voltar. O que seria um abismo? Tudo aquilo que você acabou de ler ou coisas semelhantes a estas. Tudo que te separa da presença de Deus é um abismo que você deveria temer. É um abismo que você deveria, embora você não veja uma placa gigantesca escrito pare, pare. Porque o diabo, ele é um derrotado, ele é um mentiroso. Mas ele tem uma qualidade que muita gente não tem. Ele é disciplinado. Ele sabe que ele é um condenado, mas ele não desiste. Todos os dias ele tenta te fazer cair. Todos os dias ele tenta te jogar nesse abismo intransponível. Ele tenta te lançar para longe da presença de Deus. Tenha disciplina em servir ao Senhor com fervor. Tenha disciplina em amar as coisas de Deus. Tenha disciplina em amar a palavra de Deus. Eu vinha dentro do carro perguntando para o Caleb e para a Maiara, o que foi que vocês aprenderam ontem no culto? Ontem o David pregou. Cadê ele? Glória, quem estava aqui dos jovens? E eu louvo a Deus. Você é jovem também, Rosiana? Você é jovem, amor? Ela levantou a mãozinha assim, meio escondidinha. Você é jovem, enxutinha, linda de Jesus. E eles iam no carro me falando que o David pregou sobre o fim dos tempos. Gente,
Que culto de jovens prega sobre o fim dos tempos? Fale com Miguel G. Nós. Pessoas que amam e temem a palavra do Senhor, que compreendem, que discernem os tempos. A porta que te leva à perdição é larga, irmãos. Mas a que te leva a Cristo é estreita. Cuidado, vigiem. O céu nos trouxe hoje aqui para falar: vigia, vigia, vigia. Tem práticas que estão te levando para o mundo, vigia. Tem práticas te fazendo esfriar, vigia. Tem práticas fazendo você perder a tua casa, vigia. Não abra mão da tua casa, não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos, não abra mão do sacerdócio, não abra mão da submissão, não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão. Orai e vigiai para que não caís. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fato, a carne é fraca. E se você não alimentar o teu espírito, você vai cair, você vai morrer. Não tem outro caminho. Vamos agora seguir. E os frutos do Espírito? Como você saber se você está no caminho certo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que viraram as costas para o pecado. Ah, pastora, mas é tão difícil, mas é possível. Eu não estou falando que é difícil, mas é possível. Quando você mergulha na palavra, você vai entender que é possível sim. Não diga não posso, diga no dia da tua fraqueza posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não diga não posso, diga posso porque a cruz do Calvário me habilitou para isso. Poderia eu pregar outra mensagem aqui que você ia sair? Bam, 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 filhinho, filhinha de papai? Poderia. Mas seria um filhinho e uma filhinha irresponsáveis que não procuram conhecer e viver a palavra de Deus. Já essa palavra não, essa vai restaurar a tua vida, vai guardar a tua casa e vai te garantir a eternidade. Amém? Nos dias mais escuros da história, a maior movimentação do céu. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Volte uma página para o capítulo 26, perdão. Observe os últimos dias de Jesus. Uma divisão é feita pelas epígrafes, os textos da tua Bíblia. Eu não sei se você tem uma Bíblia de estudo aí, mas eu só vou dar alguns highlights dos últimos dias de Jesus. Mateus 26, no Monte das Oliveiras, Jesus prega o sermão profético. E lá ele fala dos fins dos tempos, ele fala das dores de parto, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem, ele fala do grande julgamento. Jesus prepara um caminho de luz e o inferno, ao mesmo tempo preparando o caminho de morte. Enquanto Jesus estava seguindo para mostrar aos seus filhos que existia uma vida, e uma vida plena, ainda aqui na terra, mas uma eternidade gloriosa com ele, estava o inferno também tramando como prendê-lo e matá-lo. Os últimos dias de Jesus foram tensos. Mateus 26, logo um plano para matar Jesus se inicia. Em Betânia ele é ungido por Maria, Mateus 26, 6. Mateus 26, 14, logo um pacto de traição entre Judas e os religiosos. Gente, quem crucificou Jesus foram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os conhecedores da lei, mas que tinham comichão de ouvido, não queriam reconhecer o mestre, o Messias encarnado. Às vezes são aqueles que mais se consideram santos. A palavra vai dizer que teremos grandes surpresas, que naquele grande dia, pessoas dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios. O Senhor vai falar assim, apartem de mim. Se separem de mim, vocês praticaram a iniquidade. Vocês estavam fazendo a obra com o coração errado. Gente, isso é muito sério. Eles expulsaram demônios, mas o coração não estava correto diante de Deus.
É possível, pastor, então nós estarmos servindo ao Senhor e o nosso coração está distante dele? E como é possível? Demas certamente estava servindo ao Senhor ao lado de Paulo, mas o coração dele já foi se esfriando, ele foi se esquecendo do porquê ele fazia o que ele fazia. E logo, o prazer pelas coisas do mundo começaram a ser maiores dentro dele do que o prazer de se entregar, de se gastar pela obra. O Senhor tem falado muito comigo isso esses dias. Eu não estou falando que você precisa derramar o teu sangue, porque Ele já derramou o sangue dele por nós. Mas é um fato, você precisa cada dia negar a você mesmo. Você precisa sim ajudar o teu irmão a carregar o fardo dele. Não é pegar a cruz do outro. Vira para ele e fala, você carrega a sua e eu carrego a minha. Mas conta comigo para te ajudar nos teus fardos. Sabe por quê? Se eu invento de pegar a cruz do meu marido, o que eu vou fazer com a minha? Eu não suporto duas. Se ele inventa de pegar a minha, ele não suporta duas. É cada um com a sua. Mas ajudar a suportar os fardos uns dos outros é ordem, é bíblico. Nós orarmos uns pelos outros, nós intercedermos, fazer a obra mais junto quando todos pegam um pedacinho do peso. Olha quantas pessoas envolvidas para que um culto aconteça. Muita gente envolvida. E se não fosse isso, essa movimentação, vocês sentiram o cheirinho quando vocês entraram hoje na igreja? Sentiram? Tem gente até na cozinha. Desde ontem, a semana inteira, todo um preparo para que um culto aconteça. Esses meninos sendo preparados para quê? Para amanhã. Nós conhecíamos de longe um pregador da palavra chamado Joel Osteen. E eu não sou das que vem para púlpito para criticar pregador, vocês nunca vão me ver fazendo isso. Mas aquele homem, ele sofre duras críticas de muita gente. E eu já vi gente indo para a rede social, para a televisão, para muito lugar para criticar a vida dele. E nós o admirávamos, porque não é fácil manter uma obra daquele tamanho. Eles têm um estádio. Você lembra de quantas mil pessoas, amor? 50.000 pessoas a cada culto. Irmão, se aqui a gente precisa de uns 40 a 50 voluntários para fazer um culto acontecer, vocês imaginem com 50.000 pessoas. Eu oro por ele. Ele nem sabe, mas eu oro por ele. Senhor, mantenha o teu servo. Mantenha a mente dele sã. Porque não é fácil. Como? Não te ouvi, fala mais alto. Glória, olha aí. Já liberou uma profecia lá de trás, eu já peguei aqui. E quando nós fomos para uma conferência lá em Charlotte, uma conferência do T.D. Jakes, fomos para nos capacitar, melhorar, ver o que nós podíamos aprender e quanto aprendizado. Mas ele contou um testemunho. E aí eu fui começar a entender por que aquele homem é tão perseguido. Amor, você quer contar o testemunho dele aqui? Você lembra melhor, não quer contar? Você é bom com número, vida? Conta, amor, vem contar. Sobre como eles conseguiram aquele estádio. Bora, igreja! Prega, prega, prega! Ele lembra do testemunho melhor do que eu. Já que me incumbiram essa missão, a igreja Lakewood Church, é uma história linda. Eu até recomendo vocês, vão para a internet, tá lá no YouTube, vocês vão ver. Ele contou parte da história deles no seminário que a gente teve. Eu, um pouquinho curioso, né, fui pesquisar um pouquinho mais, para conhecer um pouco mais. Eles hoje, Deus, o próprio, porque não tem explicação, aos olhos humanos seria impossível, é algo que não tem lógica. Deus presenteou eles com um estádio de futebol americano, que fica num local privilegiado no centro de Houston, num valor insignificante. Seria como se fosse comprar uma casa naquela região.
Deus literalmente presenteou eles com um estádio de futebol. Então é algo tremendo e você vê claramente quando Deus tem um plano, um projeto, não há nada que possa impedir. Por que eu lembrei? Puxa uma foto para mim em Lakewood Church, please. Coloca uma foto deles aqui. Por que eu lembrei do Joel Osteen agora? Olhando para o meu filho aqui, para o meu sobrinho. Ele era dos bastidores, ele era aquele encarregado de filmar o culto, de preparar o pai dele para o culto. Ele escolhia a gravata dele para o culto. Ele falava, pai, domingo passado o senhor usou preto, no domingo que vem o senhor vai usar azul. E ele preparava todos os bastidores. Olhei para o Caleb e para o Caio e eu me lembrei. Por quê? Eu creio que o céu vai nos permitir viver coisas iguais. Eu ouvi naquele seminário T.D. Jakes falando, você atrai a unção que você honra. E eu honro esses homens. Eu honro esse povo que carrega Deus. Esse povo que carrega um ato de fé que parece loucura aos olhos. Gente, isso é Lakewood Church. Isso é Lakewood Church. Glória! Eu creio no sobrenatural de Deus para Toronto. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Inferno não foi criado para nós. Separação de Deus não é para você, não é para os teus filhos, não é para a tua casa. Inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Anjos caídos, anjos que não quiseram se submeter. Todas as vezes que você vê uma confusão, corra. Todas as vezes que você vê dissensão, corra. Todas as vezes que você vê uma roda de fofoca, corra. Porque tais pessoas não amam a Deus. Isso é muito sério. Ah, mas fulano é tão bacaninha. Sim, vai junto com bacaninha para o inferno então. Sangue de Jesus tem poder. Cuidado com esse bacaninha. É sério, igreja. É sério, o caminho é estreito. E a mesa é um convite a nós participarmos do corpo de Cristo, mas para manifestarmos o dom de Deus. Para nós produzirmos bons frutos, permanecermos nele. Vamos seguir a última semana de Jesus? Logo, um pacto de traição é feito entre Judas e os religiosos. O Senhor celebra a última ceia. 26:31. Pedro é avisado que ele iria trair Jesus. Jesus no Getsemane ora e chora gotas de sangue em profunda agonia. 26:47. Jesus é preso. 26:57. Jesus é levado perante o Sinédrio. Sumo sacerdote Caifás. 26:69. Pedro nega. 27. Jesus é entregue a Pilatos. 27:27. Jesus é levado pelos soldados. Jesus não sabia do escárnio, Jesus não sabia de tudo que ia acontecer. Jesus já sabia de tudo. O que ele estava pedindo ao Pai era: Pai, se possível, que não haja separação, nem que seja momentânea, entre o Senhor e eu. Pela primeira vez ele chama o Pai de meu Deus. Ele na cruz clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por um breve momento, aquele relacionamento de filho e pai estava sendo rompido. Por quê? Porque o seu pecado e o meu estavam sobre ele. Aquele que nunca antes havia pecado, naquele momento tomou o cálice da ira de Deus. Carregou os nossos pecados sobre ele para que nós não precisássemos viver separação entre Deus e ele. Logo naquele momento mais escuro da história, coisas extraordinárias estavam acontecendo, Luciano. Coisas extraordinárias. Eu sei que ninguém gosta de dias escuros. Alguém aqui já viveu dias escuros? Muitos, né, pastor? E a gente gosta dos dias escuros. Nós não gostamos dos dias escuros.
A palavra diz que de meio-dia às 3 horas da tarde o sol se escureceu. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou e no dia mais escuro da história, aquilo que era acesso de poucos se tornou o teu acesso e o meu acesso. Eu queria um louvor aqui para fazer barulho, para adorar, porque no dia mais escuro da história, a maior movimentação do céu aconteceu na terra. No dia mais escuro da história, o teu nome estava sendo arrancado do inferno. No dia mais escuro da história, o Senhor ainda no túmulo foi ao inferno. E a palavra diz que ele foi ao inferno. E no inferno ele tomou a chave da morte. E quando ele disse na cruz, está consumado, ele estava dizendo, aquele preço que você não podia pagar, a redenção que você não tinha acesso, eu estou te dando. Eu estou te dando. Eu estou te dando a possibilidade de um novo caminho. Eu estou te dando a possibilidade. Você escolhe, mas a possibilidade, eu estou te presenteando de uma nova vida, de um caminho de redenção, de vida, de alegria, paz em meio ao furacão, paz que excede o entendimento. Não é uma vida de calmaria, é em meio às tempestades você saber que existem grandes vitórias escondidas ali. Paulo e Silas da prisão tem vitórias escondidas atrás de terremotos. Ouça, se coloca de pé, se coloca de pé. Tem vitórias escondidas atrás de terremotos. Paulo e Silas da prisão adorando. De repente tudo começa a sacudir. Tudo começa a sacudir. Parecia ser terremoto, mas era liberdade para adorar. Parecia ser terremoto, mas era liberdade para eles saírem dali livres. Pedro na prisão. Parecia ser uma noite escura, mas ele recebeu visita de anjos. Feche os teus olhos e diga, só parece ser uma noite escura. Só parece ser um tempo escuro. Só parece ser. E não tem problema você se sentir angustiado. Não tem problema você se sentir triste. Mas saiba que nos dias mais escuros existe uma movimentação do céu em teu favor. Por 3 horas o céu não deu a luz, o sol não deu a luz. A palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, o sol escureceu, os sepulcros devolveram seus mortos. Pessoas ressuscitaram quando o sangue de Cristo bateu na terra. E esses mortos, imaginem vocês, alguém aqui já perdeu alguém? Alguém aqui já perdeu alguém? Imagine você agora, Max. Você lá, Verônica, em casa, os afazeres do dia, de repente, aquele ente querido entra pela porta. O que vocês iam fazer? Eu acho que houve um tumulto. O sangue dele bateu no chão e a terra devolveu os seus mortos. O sangue de Jesus é vida. O sangue de Jesus é vida. Nos dias mais escuros, enxergue uma movimentação do céu em teu favor. Nos dias que vocês mais choram, enxergue uma movimentação do céu em teu favor. Os discípulos estavam trancados, escondidos, mas já existia uma movimentação. Mal sabiam eles que o corpo de Jesus estava no túmulo, mas ele estava lá no Hades, ele estava lá no Sheol. Me dá a chave da morte agora. Tem um ditado em inglês que fala assim: there's never a dull moment. Que nunca existe um momento sem brilho. E é verdade, na vida do crente nunca existe um momento sem brilho. Existe uma constante guerra acontecendo por tua vida. Constante guerra acontecendo por tua vida. Mas aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que deu o que ele tinha de mais precioso, luta por você. Nada pode te impedir de alcançar o amor daquele que te amou primeiro. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Salmo 147, 3. Só ele devolve alegria aos tristes de coração e as suas feridas cura. Só ele. Só ele. Você pode fechar os teus olhos por um momento e falar: só ele. Por ele são todas as coisas.
dias escuros escondem grandes vitórias. O céu te trouxe hoje aqui para te falar: nunca mais olhe para os dias escuros da mesma forma. Olhe para os dias escuros, Henrique, como o Senhor presente ali do seu lado. Pedro teve visitação de anjo. E o anjo falou assim: Pedro, coloca a tua capa, coloca a tua sandália. Tem cuidado do céu nos dias escuros. No Getsemane, a palavra diz, Lucas diz, que Jesus foi consolado por um anjo. Nos dias escuros tem consolo. Olhe para os dias escuros como uma oportunidade de você ter visitação do céu. Olhe para os dias escuros como um romper para acontecer. O maior romper de toda a história estava prestes a acontecer. Algumas das nossas maiores vitórias serão antecedidas por nossas piores batalhas. Eu vou falar de novo para você guardar isso. Algumas das tuas maiores vitórias são antecedidas por suas maiores batalhas. Antes de uma criança chegar ao nosso colo, são as piores dores. Eu desmaiei dando à luz ao meu primeiro filho. Precisei ser acordada. Algumas das tuas maiores vitórias estão para romper na tua vida. Está chorando, está gemendo, está sofrendo. Algumas das tuas maiores vitórias vão romper na tua vida. Você precisa guardar essa palavra com fé, porque a incredulidade anula a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja como os irmãos do homem rico, que do Hades chorava para que alguém ressuscitasse para ir pregar. Que você não precise ver alguém ressuscitar de entre os mortos para vir te falar o que eu estou te trazendo nessa manhã, que é a verdadeira palavra de Deus. Essa que te dá vida, essa que te limpa, que te purifica, que te dá graça e forças para continuar, para não desistir. Jesus não desistiu da sua missão, por isso nós estamos aqui. Não desista da sua missão. Não desista da sua missão. Não. E qual é a minha missão, pastor? A tua missão é, em nome de Jesus, adorá-lo. A tua missão é cuidar daqueles em tua volta, ao teu redor. É ser sacerdócio real. É ser nação santa. É ser povo eleito, povo escolhido, povo redimido e separado. Para quê? Para manifestar as boas obras. Nós fomos chamados para manifestar boas obras. Boas obras. 1 Pedro 3,18 diz que ele venceu a morte. E ele venceu para que você e eu hoje tivéssemos vida. Vida em abundância. Poli, coloca o último texto que eu te dei, por favor. Que você não saia nessa manhã da mesma forma que você entrou. Que você saia seguro de que existe uma vida proposta, uma herança proposta, mas você decide se apropriar dela. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Existe uma viva esperança para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para você. Nunca mais diga: nunca mais não tenho ninguém por mim. Nunca mais diga: estou só. Ele te amou antes de você nascer. Ele te separou antes de você nascer. Você não foi concebido por vontade de homem algum. Você foi concebido pela vontade de Deus. Não existem
erros. Você foi concebido pela vontade. Não, pastora, você não conhece a minha história. Eu nem conheço meu pai. Você foi concebido pela vontade de Deus. Não, pastora, eu fui abandonado. Eu fui criado por pais que decidiram me adotar. Ei, todos nós somos adotados. Todos nós. Filho unigênito de Deus, só um. Você e eu fomos adotados. Larga o vitimismo que está te impedindo de viver a abundância. Tem gente que está impedido de romper. Por quê? Porque decidiu ser vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você está aqui hoje como um privilegiado. O homem e uma mulher que foram separados e escolhidos para viver coisas grandes no Senhor. Dias escuros escondem grandes vitórias. Dias de gemido escondem grandes vitórias. Você acha que Paulo e Silas não sentiam dor no seu corpo enquanto eles estavam ali aprisionados naquela prisão? Esses dias um filho, as professoras aqui na salinha estavam ensinando as crianças e elas queriam ensinar sobre a escravidão do pecado. E elas perguntaram para as crianças: vocês sabem o que é ser um escravo? E um menininho levantou a mão e ele disse: eu sei. E a professora falou: pode falar, meu filho, escravo é o meu pai. Olha o que essa criança está ouvindo em casa. Certamente ele chega e ele fala: eu sou um escravo, eu sou um burro de carga. Hoje eu ouvi tanta coisa. Você está sendo antibíblico. Você está rejeitando o sacrifício da cruz. Nunca mais diga: eu sou um escravo. Você está pisando no sacrifício da cruz. Nunca mais diga: eu sou um burro de carga. Você está pisando no sacrifício da cruz. Nunca mais diga: eu sou uma qualquer. Você está pisando no sacrifício da cruz. Porque ela te tornou filho. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que nunca receberam Jesus como Senhor e Salvador. Quero orar nessa manhã por pessoas que querem ser filhos. Quero orar nessa manhã por pessoas que dizem: eu não quero essa vida de amor pelos prazeres do mundo. Eu não sou esse que vai abandonar o Evangelho. Eu não sou. Eu sou aquele que será lembrado por quem foi fiel até o fim. Eu sou aquele que vou trocar a minha cruz por uma coroa. Eu sou esse homem que vai lutar para chegar no céu com toda a minha casa. Eu sou essa mulher que vai até o último dia em submissão, orando, clamando, intercedendo e jejuando. Eu sou alguém que decidiu viver a palavra de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Venha à frente se você decide por Cristo nesse dia. Se você nunca declarou publicamente o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, a palavra diz que é necessário que você faça isso, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Essa leve, temporária e momentânea pressão, dificuldades e tribulação que nós passamos aqui não se compara ao que está por vir. O que está por vir é glorioso. Queiram se reconciliar com Cristo hoje, para participarem, dizendo: Senhor, eu reconheço meu erro, eu reconheço, eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu careço de manifestar o fruto do teu Espírito. Queremos orar por você nessa manhã, que deseja se reconciliar com a mensagem do Evangelho, que decidiu manifestar os frutos que manifestam a glória de Deus. Nós queremos orar por você.
Nós já vamos entrar na ceia, mas se você decide receber a oração, glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica porque tem gente aqui recebendo Jesus hoje. Glorifica porque é o momento em que o céu entra em celebração. E nós celebramos tudo aquilo que o céu celebra. O céu celebra a vida. O céu celebra a tua vida. O céu celebra o novo começo para a tua vida. O céu te celebra. Entende que existe uma festa agora acontecendo por tua causa. Glória! Mesmo sem ele merecer, aquela cruz ele carregou, e por meio de sua morte, meu Jesus me salvou. Continue intercedendo, igreja. Meu Jesus me salvou. Meu Jesus me salvou. Meu Jesus me salvou. Que amor é esse? Sem pensar se entregou. Que amor é esse? Lá na cruz nos revelou. Que amor é esse? Sem Mais pensar ninguém? Estenda suas mãos para cá. Abençoe a vida desse jovem. Já vejo o céu se movendo em teu favor. Porque os céus se movem quando existe um posicionamento dentro de nós. Sem posicionamento nada acontece, mas com posicionamento o céu se move por nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por um filho amado que está aqui agora dizendo: Senhor, eu quero a tua vida em mim. Eu quero os teus pensamentos em mim. Eu quero os sentimentos de Cristo Jesus em mim. Eu quero vida que vai manifestar a tua glória. Deus, eu já vejo por fé a tua glória sendo manifestada na vida dele. A tua palavra diz que se nós permanecermos em ti e a tua palavra permanecer em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. Atende o coração dele hoje, Pai. Atende, Pai. Atende. Dê a ele novos sonhos, uma nova vida, uma nova perspectiva de filho, uma nova perspectiva daquele que é herdeiro de todas as coisas.